E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram mais essa bela semana aí? Espero que todo mundo muito bem, espero que todo mundo aprendendo coisas novas de SQL Server, né? Sempre estudando, sempre aprendendo aí alguma nova feature, de olho no lançamento do SQL 2016, já testando aí a nova CTP, né? A última CTP que saiu. Espero que esteja tudo, espero que vocês todos estejam aí gostando e curtindo muito. Antes de mais nada, de novo, eu quero agradecer. Sempre quero aí aproveitar a oportunidade e agradecê-los pelo carinho, por estar acompanhando aí os vídeos que eu tenho publicado, por estar acompanhando os posts que eu tenho colocado no blog, por estar participando do grupo, quem é de São Paulo, né, está participando aí do Psychomaniacs. Para mim é um prazer muito grande fazer esse tipo de material para vocês. Eu aprendo sempre alguma coisa nova ajudando vocês e fiquem à vontade, sintam-se à vontade para me procurar, para mandar e-mail, para fazer qualquer tipo de pergunta, seja sobre o assunto que eu estou conversando com vocês hoje, ou qualquer outro assunto que você tenha visto lá no blog, nos vídeos do YouTube. Fica à vontade, estou aqui para ajudá-los e eu espero muito que vocês venham mesmo falar comigo, que vocês tirem aí qualquer dúvida. Tá legal? Bom, no vídeo de hoje eu vou aproveitar, eu acho que fica mais dinâmico quando a gente trabalha com a questão do vídeo, né, do audiovisual, e eu vou responder para vocês o desafio do gordo da nossa semana passada. No desafio do gordo da semana passada, eu perguntei para vocês qual era a relação, se primeiro se existia alguma relação e se existisse essa relação, qual era ali a boa prática, a melhor configuração entre os seus NUMA nodes, o número de NUMA nodes que você tem no seu ambiente, na sua infraestrutura, com o valor da propriedade MaxDOP, né, o Max Degree, para que você consiga ali limitar a quantidade de processadores que o SQL utiliza. Eu joguei esse desafio para vocês porque foi uma pergunta que eu recebi algumas vezes. Qual é a boa prática? Qual é a melhor recomendação para esse tipo de configuração? E eu aproveitei e joguei essa pergunta aí para vocês. Bom, antes de mais nada, antes da gente responder a pergunta, eu queria discutir um pouquinho com vocês. Não sei se todo mundo conhece. Eu acredito que nesse momento, né, atualmente, no nosso nível aí de maturidade da infraestrutura que a gente utiliza, muitos de vocês já estão tranquilos, já estão bem cientes do que é a ideia do NUMA Node, né? O que significa o NUMA Node, como que você utiliza o NUMA Node, para que ele serve e o que você tem que levar em consideração. Mas para garantir que está todo mundo na mesma página, eu quero trazer aqui para vocês um pedacinho do material que eu utilizo em um dos meus treinamentos, tá? Uns treinamentos que eu desenvolvi, para explicar um pouquinho para vocês a ideia. Eu vou usar aqui poucos slides, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu quis dizer e como é que funciona mesmo a questão do NUMA Node. Então, tradicionalmente ou anteriormente, a gente tinha uma arquitetura que era uma arquitetura chamada de SMP, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes da parte de arquitetura para não ficar muito pesado. Eu quero que esse post, esse vídeo, ele seja bem leve, que ele seja ali uma discussão legal para depois você buscar mais informação. Resumindo, como a gente está falando de NUMA Node, estamos falando aí de infraestrutura. Estamos falando lá da relação entre CPU e memória. Então, o modelo tradicional, o modelo um pouco mais antigo que a gente tinha, ele funcionava exatamente dessa forma. Então, olha só, eu tenho aqui os meus bancos de memória, né? As minhas memórias para que elas sejam utilizadas. Então, tá vendo aqui, ó, eu tenho 4 nesse nosso desenho. E eu tenho aqui as nossas CPUs. Então, eu também tenho aqui 4 CPUs.
Então, se em algum momento esta CPU ela precisar de memória para continuar realizando o processamento que ela tem, na arquitetura SMP, na nossa arquitetura antiga, essa CPU ela teria que percorrer este caminho e chegar em um componente que nós chamamos de Memory Controller. Tá? O cara que está ali responsável por controlar a distribuição de memória. Então, eu tenho esta CPU pedindo para este Memory Controller um possível endereço de memória. Então, vou para cá. Só que essa CPU também quer memória, então ela vai para cá. E aí, o Memory Controller pode direcionar ela para esse outro banco de memória. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho essa outra CPU que está indo no mesmo Memory Controller. Esse cara vai direcionar para cá. E, ao mesmo tempo, eu tenho isso aqui acontecendo que pode ser direcionado para cá. Olhando essa imagem, eu acho que fica bem claro para vocês um pequeno problema que a gente tem dependendo da criticidade, dependendo da quantidade que você tem aí de transações usando CPU e memória. Eu tenho apenas um Memory Controller, então eu tenho apenas um cara responsável por controlar o acesso aos bancos de memória que as suas CPUs estão pedindo. Então é um cara só. Então não é uma arquitetura, vamos dizer assim, muito sustentável, né? Eu tenho ali um pequeno problema, eu tenho ali bem claramente um possível gargalo nesse meu Memory Controller, tá? Essa é a arquitetura antiga. Eu trouxe aqui para vocês também o desenho de uma placa, de uma motherboard, uma placa-mãe, mostrando exatamente esse cenário do SMP que eu acabei de mostrar para vocês. Então, tá aqui, ó, CPU, ok? Memória. Então, se esta CPU aqui quiser acessar a memória, ela tem que pedir para quem? Ela vai ter que pedir para este carinha aqui, que é o nosso Memory Controller. Se esta CPU também quiser acessar a memória, ela também vai ter que pedir para cá, porque esse é o nosso Memory Controller. Então, aqui é só para você conseguir visualizar o que eu estou querendo dizer. Isso é questão de infraestrutura, isso é questão de hardware. Então, a arquitetura dessa placa-mãe, ela trabalha na arquitetura SMP, tá certo? Aí nós tivemos uma evolução e caímos num cenário bem legal, num cenário bem bacana, que é o cenário que nós chamamos de acesso à arquitetura não uniforme de memória, ou também conhecida como arquitetura NUMA. Ok? Então, olhando esse desenho aqui atrás que eu fiz para vocês, tá vendo aqui que eu tenho 4 CPUs, 4 bancos de memória e uma Memory Controller, tá? Olhando para essa minha arquitetura NUMA, eu continuo com 4 CPUs, então tá aqui ó, as minhas 4 CPUs. Eu continuo com os meus 4 bancos de memória, então tá aqui a minha quantidade de memória que pode ser utilizada. Só que primeira coisa que você já vai perceber, eu não tenho mais um Memory Controller aqui controlando, né, gerenciando isso. Não, esse cara ele não existe mais. O que eu tenho? Cada CPU tem o seu próprio Memory Controller. Tá aqui, ó. Olha só. Cada CPU tem o seu Memory Controller. Então, eu tenho um gerenciamento mais eficiente, né, de CPU acessando memória, Então, se essa CPU ela precisa de memória, ela não vai inicialmente, porque isso pode acontecer, ok? Estou aqui pegando o assunto por cima, não quero entrar num detalhe mais pesado, não quero falar de acesso, né, de acesso à memória remota, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, quem sabe no próximo vídeo, quem sabe se você gostar, quiser saber mais desse treinamento, entre em contato comigo que eu passo para vocês. Mas se inicialmente essa CPU precisa de memória, ela vai no banco dela de memória. E ela não vai concorrer com este Memory Controller, porque ele não é mais o mesmo, tá? Cada um desses caras tem o seu próprio Memory Controller. E aí eu tenho dentro de cada um desses caras aqui, que nós chamamos, né, de NUMA Node,
eu tenho uma quantidade de cores. Então, eu tenho aqui possíveis CPUs, cores que eu tenho. E aí a minha pergunta para vocês lá no desafio do Gordo foi, sabendo a quantidade de CPUs, de cores que eu tenho por numa node, qual deveria ser o valor da sua propriedade max_dop, né, o max degree, quantidade de processadores que você usa no paralelismo, tá? Essa propriedade você altera aqui. Só para vocês terem uma visão legal, para fechar esse assunto do nosso NUMA Node, está aqui a mesma imagem da placa, agora com a arquitetura NUMA. Tá vendo a diferença? Olha só, então eu tenho aqui CPU e memória. Já está aqui, ó. Tenho CPU e memória, já está aqui também, tá vendo? Está fechado, esse é o nosso NUMA Node. Tá? Então fica mais eficiente, fica mais interessante de você trabalhar. Ok? A opção Max Degree, vou voltar aqui, vou abrir uma seção do meu Management Studio, vamos lá, para que vocês consigam visualizar aonde eu quero chegar, aonde a gente muda essa propriedade e algumas coisas aí legais para você conseguir identificar no seu SQL Server. Opa, esperar abrir. Ok, abriu. Vou passar para essa outra tela. Opa, deixa eu terminar de... Tá aqui. Vou conectar na minha instância 1. E vou passar aqui na tela para vocês verem. Vou passar para o meu outro monitor, para que vocês consigam visualizar comigo. Então tá aqui, tá? Vou abrir esse cara. Então estamos aqui. A propriedade max_dop, né, max degree, ela fica aqui, ó, botão direito na instância, propriedades dessa minha instância. Aí eu tenho aqui as propriedades avançadas. E nas propriedades avançadas eu tenho max degree, né, max_dop. É exatamente essa propriedade aqui, exatamente essa propriedade que eu perguntei para vocês qual deveria ser o valor. 0 significa que o SQL pode usar a quantidade que ele quiser quando precisar fazer ali paralelismo, tá? A gente pode limitar quais os processadores, né, a quantidade de processadores, para que ele utilize numa operação de paralelismo. E aí eu tive excelentes respostas. Muita gente participou, Edivaldo participou, né? Inclusive, recomendo que vocês acessem o blog dele. Edivaldo Castro está lá nos comentários do blog. Eu vou colocar um link também nesse vídeo. Ele fala muito bem também sobre parte de infraestrutura, a parte de cluster. Recentemente ele fez um post bem legal falando aí dos Extended Events também, falando sobre alguns eventos novos do Extended Events no 2016. Achei bem legal, ficou muito bom, ficou muito bacana o post. Tá? A gente teve Anderson participando, a gente teve muito mais gente participando aí, me mandando e-mail, tá? E o Caio também, né? O Caio participou, mandou uma resposta legal. E todos vocês que responderam, vocês acertaram, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui o que é recomendado pela Microsoft, como é que a gente atua hoje em dia, tá? Inicialmente, a gente que trabalha com banco de dados recomenda que você não mexa nessa propriedade. Tá? Se você não estiver passando por problemas de await types relacionados a paralelismo. Resumindo, se você não tiver com problemas de performance relacionados ou referentes à alta utilização de CPU, né, de paralelismo, talvez você não precise mexer nesse cara. Você não está num cenário aí de necessidade de paralelismo, então não tem por que você mexer. Então, inicialmente, a gente deixa esse cara no 0, deixa o padrão do próprio SQL Server. Você começou a monitorar, inclusive tem um vídeo legal que eu fiz na nossa série Highway to Hell com Extended Events, em que eu mostrei como é que a gente monitoraria o await type de CX Package, que é um await type relacionado aí à alta utilização de CPU, que não é ruim sempre, mas ele pode dar um indicativo de que você tem aí muita utilização de CPU. Tá? Então estamos no cenário de alta utilização. Vitor, o que você recomenda? Eu peguei aqui para vocês, e aí lógico, eu vou disponibilizar esse link
no nosso post, eu tenho aqui um guideline da própria Microsoft dizendo como é que a gente deveria configurar o Max Degree, né? Paralelismo, né? Fala até brincando com a galera aí. O número máximo de processadores que eu posso usar no meu paralelismo, tá? E a gente tem uma pequena discussão daquilo que eu acabei de mostrar para você, né? Que é o SMP, né? Aí depois a gente tem o Numa Node e a gente tem aqui algumas recomendações da Microsoft com relação ao MaxDOP, referentes ao SQL Server 2005 para frente. Então, se você tiver com um único Numa Node, somente um Numa Node, e esse Numa Node ele tiver menos do que 8 processadores, o que você vai fazer? Mantém o MaxDOP abaixo do número de processadores. Tá? Podemos deixar dinâmico. Ok? Se você tiver um Numa Node, um único Numa Node com 8 processadores, né, mais do que 8 processadores, então é interessante você deixar o seu MaxDOP até 8. Tá? Então, se eu tiver o Numa Node, Vitor, como assim? O que é esse single Numa Node, multiple Numa Node? Vou voltar aqui com a imagenzinha que eu tinha com vocês. Isso aqui são múltiplos Numa Nodes. Eu tenho 4 Numa Nodes, ok? Então, eu tenho 4 Numa Nodes. Você pode estar numa arquitetura que é exatamente a arquitetura da minha máquina. A minha máquina, né, o meu notebook, ele só tem um Numa Node com, se eu não me engano, são 4 CPUs, tá? Então, eu só tenho um Numa Node. É isso que quer dizer essa recomendação que a gente está olhando aqui, ó, tá? Então, um único Numa Node com menos do que 8 processadores lógicos, 8 cores, eu deixo ali o MaxDOP menos do que a minha quantidade de processadores. Tá? Se eu tiver mais do que 8 processadores lógicos, eu vou deixar esse cara até 8. Aí, se eu tiver mais de um Numa Node, se eu tiver múltiplos Numa Nodes, e um Numa Node desses múltiplos tiver menos do que 8 processadores, ok? Tá tranquilo até aqui? Eu deixo o meu MaxDOP menor do que o meu número de processadores por Numa Node, ok? Por Numa Node. E aqui a recomendação é a mesma. Se eu tiver múltiplos Numa Nodes e os processadores eles forem número de 8 para cima, né, eu tiver mais do que 8 processadores, eu coloco o MaxDOP até 8. Tá? Poxa, Vitor, difícil isso? Complicado? Não, não é complicado, tá? É bem tranquilo. Primeiro que você só vai mexer nisso daqui se você tiver algum problema de paralelismo, né? Se você tiver algum problema na utilização muito alta de paralelismo. O SQL Server, a arquitetura Numa, ela é bem reconhecida pelo SQL Server. Então, você consegue visualizar isso através aqui de algumas DMVs. Vou até mostrar para vocês. Tem uma DMV chamada DMOS Schedulers. Eu tenho aqui uma DMV chamada DMOS Schedulers. Aí, quando eu rodo esse cara, vai mostrar os schedulers que a gente tem no nosso servidor. E aí, aqui a gente consegue visualizar como que está distribuída a arquitetura Numa nessa nossa infraestrutura. Então, olha só, eu vou maximizar um pouquinho para vocês verem. Isso aqui é o que interessa bastante. Isso aqui é o que interessa bastante para a gente, tá? Então, o Parent Node ID seria o meu Numa Node. O meu notebook, você está vendo aqui, ó, 0, né? Eu não tenho ninguém depois desse 0, então eu só tenho um Numa Node, que está sendo reconhecido como ID 0. Dentro deste meu Numa Node, eu tenho 4 logical cores, né? 4 processadores lógicos. Então, se a gente fosse olhar essa minha máquina e seguir essa recomendação que a Microsoft está fazendo, o que acontece? É um servidor com um único Numa Node e eu tenho menos do que 8 processadores. Então, eu posso deixar menos do que a quantidade de processadores que eu tenho ou deixar dinâmico.
certo? Se a minha máquina, se o meu servidor, ele tivesse mais 4 NUMA nodes com 4 processadores, eu teria aí 16 cores. Então, eu poderia partir para essa outra recomendação, né? É um múltiplo NUMA nodes com menos do que 8 processadores. Ok? Aí eu posso pegar a quantidade de processadores que eu tenho em um NUMA node e colocar na minha max DOP. Então, por exemplo, esse cenário que eu defini para vocês, eu tenho 4 NUMA nodes com 4 processadores. É um múltiplo, porque eu tenho 4 NUMA nodes, e ele é menor do que 8, porque eu tenho 4 cores em cada um. Então, eu posso deixar o meu max DOP com 4. Tá certo? Posso deixar com 4. Não é difícil, não é complicado. Eu queria, na verdade, com esse desafio, que vocês chegassem exatamente nas respostas que vocês me passaram, nas respostas que vocês me encaminharam. E, inclusive, tiveram alguns de vocês que me encaminharam esse guideline da Microsoft. E eu achei muito legal, achei espetacular, sensacional, porque significa que vocês estão preocupados aí com configurações do SQL Server que poucos administradores de banco de dados, que poucos DBAs conhecem, que poucos DBAs sequer olham isso daí. Tá? É bem curioso e eu fiquei realmente muito satisfeito por ter a grande maioria de vocês participando e respondendo isso. Não vou falar de maneira certa, porque não vai dar nenhum erro no SQL se você não mexer nessa propriedade. Mas eu diria assim, seguindo as boas práticas, seguindo aí o que o mercado pede, o que a galera que está trabalhando há bastante tempo com SQL Server tem testado e tem mostrado que funciona. Tá legal? Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa recomendação, desse desafio. Eu fico muito feliz por vocês terem participado. De verdade, de novo, eu quero agradecer muito a participação. Quero agradecer muito vocês que estão sempre acompanhando o que eu posto, sempre acompanhando o material que eu coloco aí sobre SQL Server. Eu tenho recebido aí várias dicas legais, várias sugestões de temas para a gente fazer na nossa série Highway to Hell, temas de possíveis posts, replicação, a galera perguntando aí bastante coisa também de full text. Então eu tenho recebido aí uns comentários e umas sugestões bem legais, bem interessantes. Eu estou analisando e podem ficar tranquilos, mandem mais. Sempre mande aí a sua sugestão. E fica tranquilo que eu tô de olho, que com certeza eu vou começar a publicar alguma coisa nova e legal. Estou pensando em expandir também a nossa série aí, Highway to Hell, tá? Eu falei de Extended Events, estou pensando também em começar a falar sobre outras ferramentas de monitoração. Monitoração que é um assunto extremamente importante para o DBA, extremamente importante para o administrador de banco, e muita gente não faz ou faz de maneira pobre. Pobre que eu digo, não entra em muitos detalhes, faz aquela monitoração bem simples, memória, CPU e disco. Mas não entra no detalhe do porquê que eu estou usando mais memória, porquê que eu estou usando mais CPU, como é que está o meu throughput ali de disco, meus IOs por segundo. Esse tipo de coisa eu acho que é muito interessante, você precisa monitorar e te ajuda muito aí no seu dia a dia. Tudo bem, gente? Bom, eu quero agradecer aí a todos vocês, quero desejar uma excelente semana, aquela semana sempre repleta de problemas, tá? Sempre cheia de pepino para você tomar conta, você resolver, problema lá cabeludo, problema que você não tem a menor ideia de como resolver, problema que você, no início fica com aquela sensação, né, aquele nó no estômago, aquele suor frio, fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí você senta, você acalma, você pega o seu caderninho, você pega a sua caneta, você desenha mais ou menos qual vai ser o seu plano de ação, né? Lembra que tem um vídeo aí legal, há pouco tempo que eu publiquei com vocês de um plano de ação para resolver um determinado problema, iniciar um processo de troubleshooting. Dá uma olhada lá, analisa, escreve o que você quer fazer, resolve e depois publica, né? Ajuda a comunidade, ajuda a galera, passa para frente esse conhecimento novo que você adquiriu. Com certeza vai te fazer bem, vai fixar ainda mais o que você aprendeu. Beleza, gente? Então eu quero desejar aí para vocês um grande abraço, tá? Que vocês tenham uma excelente semana e qualquer dúvida estou à disposição. Grande abraço, gente, até mais.